Meu nome é Victor Cardel, do canal Moodle para Todos, e hoje nós vamos tratar de um recurso que o Moodle fornece muito importante, e esse recurso é o banco de questões. Então, como vocês podem observar, nós estamos aqui no curso de teste 01, esse é o contexto que nós vamos trabalhar durante essa videoaula, e primeiro vamos falar um pouquinho das vantagens do banco de questão, né? Por que é que se usa o banco de questão? Primeiro, o que é? O banco de questão é uma base de dados que armazena questões. Questões essas que serão utilizadas pela atividade questionário, certo? Então, veja onde nós podemos encontrar o banco de questões no curso, né? A gente vai até o bloco de administração do curso, ele fica logo aqui embaixo, certo? Notem que o curso ainda não possui nada, é um curso vazio. E você vai encontrar a opção do banco de questões no fim aqui do bloco de administração do curso, né? Você vai clicar e aí note que você tem uma série de configurações aqui, né? Questões, categorias, importação e exportação. Nós vamos discutir todas elas em detalhes. Mas antes eu gostaria de falar de algumas vantagens que o banco de questão ele oferece para o professor. São três, certo? A primeira delas é o reuso. Toda questão que você armazena no banco de questão pode ser utilizada em qualquer questionário, certo? A segunda vantagem é organização, porque existe um esquema de categorias, onde você pode organizar suas questões, facilitando a utilização posterior delas nos questionários, né? E a terceira vantagem é a possibilidade de exportar e importar as questões. O que é que significa isso? Digamos que você tenha criado todo um banco de questões organizado com as categorias no seu curso. Se você quiser utilizar isso em outro curso, você pode exportar as categorias que você deseja para outro curso. Ou seja, não se perde o trabalho que você já teve. O primeiro aspecto que eu gostaria de discutir em relação ao banco de questões são as categorias. E o que são as categorias? Bom, o funcionamento delas é equivalente ao funcionamento das pastas ou diretórios no computador pessoal. E o que é que essas pastas elas podem conter? Arquivos ou outras pastas, criando assim uma estrutura hierárquica da organização do seu conteúdo, certo? Mesma coisa para as categorias, elas podem conter questões do banco de questões ou outras categorias. E onde é que você acha as categorias dentro do seu curso Moodle? Bom, você vai até o bloco de administração, certo? Seleciona a opção banco de questões e dentre as opções que você pode selecionar, temos aqui as categorias, né? A administração das categorias. Mas antes de discutir a administração das categorias no Moodle, eu gostaria de mostrar uma imagem que vai ajudar a ilustrar alguns conceitos importantes em relação às categorias. A primeira coisa a se notar nessa imagem é que os retângulos representam categorias, enquanto os quadrados representam questões. Em relação às cores, as categorias em verde são criadas automaticamente pelo Moodle, então não é o professor que as cria. Já as categorias em amarelo são criadas pelo professor. Em azul, nós temos representadas as questões. Veja também que as categorias estão conectadas através de uma relação, denotada pela frase é pai de. Uma categoria é pai de outra quando ela contém essa categoria. Vamos falar então do papel individual que cada categoria tem na organização dessa estrutura. A categoria Top for Curso, ela é a categoria que contém todas as outras, certo? Ela é criada automaticamente pelo Moodle quando você cria o curso e ela contém todas as outras categorias. A categoria Padrão, o papel dela é conter as questões para as quais ainda não foi escolhida uma categoria. Então, se você cria uma questão e você ainda não escolheu qual categoria ela vai se encaixar, ela vai para a categoria Padrão. Em relação às outras categorias, que não são automáticas, elas são criadas pelo usuário, pelo professor, é importante notar que a organização que elas têm aqui, ela é arbitrária. O professor escolheu, poderia ser completamente diferente, certo?
Então, quando uma categoria está contida em outra, ela é chamada de subcategoria, certo? Então você vê que a categoria Top for Curso tem 3 subcategorias: arrastar e soltar, padrão e múltipla escolha, certo? Precisava ser assim? Não. Não. Eu poderia ter posto a categoria arrastar e soltar e múltipla escolha como subcategorias de categoria padrão, por exemplo. Vai ficar claro quando a gente fizer na prática. Por enquanto, vamos ver como está organizado aqui essa estrutura. Você vê que quem fez essa estrutura aqui pensou em organizar as questões primeiro pelo tipo da questão do questionário. Arrastar e soltar e múltipla escolha são tipos de questão do questionário. E depois por disciplina, porque você vê que arrastar e soltar e múltipla escolha tem como subcategoria Química, Biologia, Física e História, respectivamente. E essas categorias, por sua vez, possuem as questões. Então a pessoa que organizou isso aqui pensou assim: bom, primeiro vamos organizar vamos criar uma pasta, né, de tipos, certo? E depois de disciplina. Dessa forma, toda vez que eu quiser uma questão do tipo múltipla escolha, eu vou até lá e depois eu escolho minha disciplina para poder achar a questão que eu quiser. Você vê que a categoria Química e Biologia, cada uma tem 2 questões. Física, por enquanto, não tem nenhuma, certo? Porque a pessoa ainda não botou. E História tem apenas uma questão. Significa que não poderia ter questões nas categorias acima? Não. Não. Poderia ter alguma questão lá em cima, na categoria múltipla escolha, certo? Poderia ter alguma em categoria padrão. A localização das questões nas categorias, ela é, novamente, reiterando, a escolha do professor, certo? Com exceção das categorias que são criadas automaticamente pelo Moodle. Então, agora vamos para a prática. Vamos criar a categoria, a mesma estrutura de categorias que nós acabamos de explicar. Então, vamos até o bloco de administração do curso, banco de questões, categorias. Então, o que é que temos aqui? Temos a categoria padrão para CP01, com nenhuma questão associada. Ela foi criada automaticamente assim que você criou o curso, certo? Perfeito. Vemos agora então que ela é a única categoria existente até o momento. Lembre-se que a categoria Top for Curso ela é um container para todas as categorias que nós temos, certo? Então, vamos lá. Qual é a primeira categoria que nós vamos criar? Nós vamos criar a categoria arrastar e soltar. Perceba que temos que escolher a categoria pai, ou seja, de qual categoria ela será a subcategoria. Nós queremos que seja, para respeitar a estrutura que eu estava explicando, Top for Curso, certo? E não a categoria padrão, né? É importante isso. O nome é arrastar e soltar. E nós podemos também fornecer uma descrição da função dessa categoria na nossa estrutura. Qual é a função dessa categoria? É conter as disciplinas que possuem questões do tipo arrastar e soltar, da atividade questionário. Perfeito. Vamos adicionar. Olha o que temos agora. 2 categorias. Padrão para CP01 e arrastar e soltar. Lembre-se que nós tínhamos outra categoria que era filha de Top for Curso. Quem era essa categoria? Era múltipla escolha. Então, vamos criar. Vamos escolher a categoria pai Top for Curso. O nome da nova categoria, múltipla escolha. E essa é a categoria que contém as disciplinas que possuem questões do tipo múltipla escolha, da atividade questionário. Ótimo. Vamos então adicionar essa categoria. Olha a estrutura que temos aqui então. Padrão, múltipla escolha e arrastar e soltar como nossas categorias existentes. Lembre-se que arrastar e soltar e múltipla escolha possuem ainda subcategorias. Quem eram as subcategorias de arrastar e soltar? Química e Biologia. Então vamos criar. Quem é a categoria então pai de Química? Arrastar e soltar. Então,
temos aqui Química. Qual é a descrição dessa categoria? É a categoria que contém as questões de Química que são do tipo arrastar e soltar. Maravilha! Vamos criar e ver como fica a nossa estrutura. Note que se nós temos uma subcategoria de uma categoria, ela aparece dentada mais para a direita, para facilitar a visualização. Então você vê que Química está ligeiramente dentada para a direita, denotando que ela é subcategoria de arrastar e soltar. Lembre-se que arrastar e soltar não possuía apenas essa subcategoria. Biologia também era subcategoria de arrastar e soltar. Então, novamente, arrastar e soltar é pai de biologia. E, temos aí uma descrição parecida com a de Química. Vamos pular essa parte e adicioná-la. Maravilha. Pronto, olha aqui. Arrastar e soltar possui duas subcategorias, Biologia e Química. Percebe que a descrição ela aparece logo abaixo da categoria, para facilitar a organização. Biologia não tem porque nós não botamos. Múltipla escolha possui quais subcategorias? Lembrando, Física e História. Então vamos lá. Múltipla escolha possui a categoria Física, subcategoria Física. Vamos adicionar novamente, seguindo o mesmo processo. Olha aqui, Física como subcategoria de múltipla escolha. A mesmíssima coisa para História. Então, múltipla escolha possui História como subcategoria. Vamos adicionar. Pronto. Aqui temos a nossa estrutura. Arrastar e soltar. Categoria filha de Top 4 curso. Com duas subcategorias, Biologia e Química. Múltipla escolha. Com duas subcategorias, Física e História. E padrão, sem nenhuma subcategoria e nenhuma questão. Então, por fim, vamos criar um questionário, inserir uma questão do banco de questões nesse questionário, para poder ilustrar o uso do que nós fizemos até então. Então, primeira coisa, sempre, quando a gente for mudar alguma coisa no curso, criar alguma coisa, ativar a edição, certo? Sempre vamos ao botão ativar a edição. Pronto, temos aqui as nossas opções disponíveis. O que a gente faz? A gente vai adicionar no tópico 1 uma atividade ou um recurso. No caso, será uma atividade que será o questionário. Então, clico aqui em questionário, vamos dar um nome. Será questionário de teste, uma descrição. Será o questionário onde ilustraremos o banco de questões. Prontinho. Basta salvar. Vamos salvar e voltar ao curso. E vamos, então, agora clicar aqui no questionário para começar a editá-lo. Então, cliquei. E agora vejam uma coisa. Temos aqui a opção de editar questionário, bem no centro da tela, de edição de questionário. Mas, esse botão aqui, na medida que uma questão for criada, ele já não estará mais disponível aqui, certo? Então, eu recomendo, como uma boa prática para o questionário, ao invés de vir aqui e clicar em editar questionário, sempre vir para o bloco de administração do questionário, que está aqui embaixo, no bloco lateral, certo? E você clica em editar questionário. Essa opção sempre vai estar disponível, independente se existir uma questão no questionário já criada ou não. Então vamos clicar aqui em editar o questionário. Pronto, estamos aqui na tela de edição. Perfeito. Você vê que a gente tem aqui na opção adicionar, a gente pode ter três opções. A gente pode adicionar uma nova questão. Então a gente criaria a questão do zero e ela seria posta em alguma categoria à escolha aí do banco de questões. A gente pode pegar diretamente do banco de questão uma questão que a gente já fez ou uma questão aleatória. Vamos pegar aqui do banco de questões, que é o que a gente quer testar. Então, vai aparecer aqui a checkbox para escolher as categorias e você vê que em Química tem uma questão já criada. Eu criei, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai escolher a categoria onde nós desejamos botar a questão. Pronto. Certo? E agora a gente vem aqui, onde aparecem as questões. Se tivesse mais questões, apareceriam todas as questões aqui. Mas você vê como a nossa estrutura, ela torna fácil achar o que a gente quer. Digamos que eu estou fazendo um questionário de biologia. Então, eu só abro aqui minha categoria, não preciso ficar procurando, oh meu Deus, onde é que está aquela questão de biologia que eu queria achar? Não, você vai direto aqui
clicaria em biologia, ou no nosso caso aqui em química. Pronto, aqui ó, temos todas as questões de química que são do tipo arrastar e soltar, né? No caso aqui, eu criei uma de múltipla escolha por comodidade, mas o correto seria você criar uma questão de arrastar e soltar. Então selecionamos e adicionamos. Então vamos ver. Pronto, perfeito. Temos aqui a questão adicionada e vamos clicar em gravar, bem aqui ao lado. Prontinho. Vamos voltar ao curso, né? Para o curso e clicar aqui no questionário. Pronto. Na medida que vocês veem, na medida que a questão foi criada, o botão de digitar questionário não está mais aqui. Você pode pré-visualizar o questionário como professor. O seu aluno ia ter uma opção para poder resolver o questionário, mas nós somos professores, então a gente só pode pré-visualizar. E temos aqui, lembrando, embaixo, a opção de digitar o questionário, como foi comentado. Então, isso era o que eu queria discutir com vocês, na criação de um banco de questão, a criação das categorias e a sua utilização no questionário. E muito obrigado pela atenção e até o próximo tutorial.